Prefeita, obrigado por toda essa paciência, usarmos dessa tecnologia e às vezes dependemos também da internet, está fora do nosso alcance. Mas sem perder mais tempo, eu passo com a senhora e peço que a senhora possa retomar o raciocínio do questionamento feito pelo Paulo Roberto Júnior. Foi a questão das finanças, a senhora estava falando a respeito disso, e um outro questionamento dele também, se a senhora já observa, a senhora que tem esses números atualizadíssimos de Sorocaba, que possa, na próxima sexta-feira, existir um avanço de fase. Boa noite, mais uma vez, a palavra com a senhora, prefeita. Boa noite, Lucas. Boa noite, Paulo, novamente. Boa noite, Castor. Boa noite a todos os ouvintes. É sempre um prazer poder conversar com vocês, fazer essa prestação de serviços, que é divulgar as informações da Prefeitura com relação à administração e especificamente com relação à Covid-19. Retomando a pergunta formulada pelo Paulo, com relação à questão das finanças, eu tenho aqui em mãos o mapa que eu recebo diariamente da Secretaria da Fazenda com a receita prevista. Veja, a receita prevista, que é aquilo que a gente imaginava que receberia, que arrecadaria através de impostos, taxas, enfim, nós temos uma diferença de janeiro a junho, aquilo que deixou de ser arrecadado, em torno de R$ 101.525.237. Janeiro a junho. Então, essa é a diferença daquilo que se estimava arrecadar e daquilo que efetivamente tem de diferença na arrecadação, ou seja, deixou de entrar nos cofres públicos e a partir daí a gente deixa de realizar algumas ações importantes que estavam previstas para esse ano, conforme o planejamento de cada secretaria. O comércio, de fato, é o comércio que mais foi, o setor que mais foi afetado. Veja que foram poucos os dias em que o comércio pôde funcionar, ainda assim com restrições, porque apenas os serviços essenciais tinham autorização do governo do estado e do governo federal, consequentemente do governo municipal também. Mas é importante a gente ressaltar, porque eu observo que as pessoas ainda não entenderam, algumas não entenderam, que não é a prefeita que não permite que o comércio funcione, ou que funcione apenas por 4 horas diárias. Isso é dentro de um contexto de um decreto estadual, ou seja, um decreto do governador do estado, que autoriza o funcionamento do comércio nesses termos, 4 horas por dia, e ainda assim com restrições de alguns estabelecimentos. Por exemplo, hoje, salões de beleza, academias, escolas não podem, escolas de línguas, escolas particulares não podem funcionar. Tudo isso por quê? Porque o decreto estadual não permite. E quando eu, há 2 meses e meio, autorizei o funcionamento de salões de beleza, escritórios de advocacia, imobiliárias e lojas de tecido, justamente para poder vender tecidos e aviamentos para a gente fazer máscaras, houve a interposição de uma ação do Ministério Público e o Judiciário determinou que a gente não abrisse sob pena de multa diária de R$100 mil. Então, essa é a realidade. O comércio está sendo penalizado, mas esperamos que agora, com a recalibragem que foi anunciada ontem em entrevista coletiva do governador, nós possamos, o mais rápido possível, Deus queira que sexta-feira a gente tenha uma boa notícia, que Sorocaba venha a progredir ou evoluir para a denominada fase amarela, que autoriza que os comércios abram durante 6 horas, ou seja, um prazo mais dilatado, o que eu acho mais do que normal. Quanto menos o horário de funcionamento, mais as pessoas se aglomeram. Então, o correto seria ter o horário mais distendido possível, né? E também que outras atividades econômicas possam funcionar, dentre as quais salões de beleza, bares, restaurantes e academias, isso previsto na fase amarela do Plano São Paulo, com as restrições óbvias quanto às medidas protetivas para evitar a proliferação do vírus.
18 horas e 32 minutos, estamos conversando com a prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, por telefone, falando ao vivo com o jornal. Prefeita, uma outra situação, a senhora passou pela finanças, a senhora passou por essa questão do comércio fechado e por essa expectativa. Em termos das ocupações de leitos hoje, que é um dos critérios mais importantes para essa redefinição de subir de fase, de mudar de fase, de ir para uma fase amarela, a cidade de Sorocaba. Hoje, a cidade, qual é essa realidade? Existe uma informação que o governo do estado está enviando para a capital e para o interior mais 111 respiradores, para a região de Sorocaba mais 11, mas não incluiu, essa informação que chega do governo, não incluiu a cidade de Sorocaba receber mais respiradores. Qual a realidade de Sorocaba hoje em termos de atendimento de pacientes? E sei que a pergunta vai ficando longa, faço mais uma pergunta. Sorocaba precisou e está precisando enviar, por exemplo, para a capital, pacientes para serem tratados? Bem, desculpa. Com relação à taxa de ocupação de leitos, lembrando que nós temos leitos de UTI e leitos clínicos normais para baixa e média complexidade. Leitos de UTI, nós temos 40 leitos que a Prefeitura contratou da Santa Casa. A partir do final de março, com o início da pandemia, nós contratualizamos 20, daí passamos para 25, 30, 35 e hoje estamos na capacidade máxima em termos de estrutura física de atendimento da Santa Casa, que são 40 leitos de UTI. Eu tenho aqui em mãos a estatística do dia, nós temos a taxa de ocupação de 97,50% na Santa Casa, leitos de UTI. Porém, é muito importante, Lucas, a gente explicar, e estamos reiterando isso semanalmente ao governo do estado, que esse número, né, de 40 leitos de UTI é dentro do Hospital Santa Casa, mas temos mais leitos de suporte avançado que a gente pode chamar de uma semi-intensiva, mas que são dotados, são capacitados com respiradores e os equipamentos necessários para o suporte de um paciente de Covid, né, que esteja numa situação de necessitar respirador. Temos aí 19 leitos nas UPHs, UPA e hospital de campanha, leitos de suporte avançado ou de estabilização, todos com respiradores, e temos também mais 3 leitos a serem implantados no hospital de campanha, que hoje conta com 6 leitos de estabilização, ou seja, 6 leitos que dispõem de respirador, monitores, bombas de infusão. Então, ao todo, hoje são 19, com a capacidade de mais 3 essa semana, só estamos aguardando ver se vai viabilizar, seriam mais 22 leitos de suporte avançado. Sorocaba não precisou ainda de encaminhar pacientes para outros hospitais. Obviamente, também entra na regulação do Estado para o Adib-Jatene e o CHS. Então, dentro da nossa capacidade de UTI, 40, que é a capacidade na regulação municipal. Se houver necessidade de encaminhar para outros hospitais, nós podemos recorrer, se houver vaga, no Adib-Jatene e no CHS, e entrar na regulação do Estado, que, segundo consta hoje, as taxas de ocupação estão caindo muito nos hospitais estaduais e nós, hoje, temos 40 leitos de UTI. Se precisar numa situação emergencial que não estamos precisando, temos mais 19 leitos de suporte avançado com respiradores que podem atender os pacientes, ou seja, esses pacientes que eventualmente precisem de um atendimento de UTI, eles podem ser atendidos nesses 19 leitos com mais 3 que estamos para implantar essa semana, né? Então, não estamos numa situação emergencial. Conversei hoje 2 vezes com o secretário da Saúde, aliás, isso eu faço praticamente o dia inteiro, nós nos conversamos, e ele nos passou que não tinha hoje nenhum paciente aguardando leito em UTI. A tendência, segundo o Ministério da Saúde, segundo a Secretaria Estadual de Saúde vem passando, o Comitê de Contingência de Combate ao Coronavírus do Governo do Estado, é que
nós estamos hoje num momento de chegar num platô, ou seja, a taxa de ocupação é para se estabilizar, o número de óbitos também é para se estabilizar. Só falando em número de óbitos, hoje nós tivemos 3 óbitos confirmados, número de casos, 86 casos confirmados hoje, observando que diariamente esse número de casos vem diminuindo, né? Então a expectativa é que a taxa de ocupação de leitos em UTI diminua, assim como o hospital de campanha, por exemplo, nós temos 75 leitos para baixa e média complexidade. Hoje nós temos uma ocupação de 50,67%. E leitos de estabilização, 33% apenas ocupados. Então, a gente realmente entende que essa percepção, essa projeção que estamos chegando no platô, embora a doença, o coronavírus esteja hoje interiorizado, porque a capital, a grande São Paulo e a Baixada Santista conseguiram diminuir por conta da própria evolução epidemiológica, que é uma evolução biológica, né? Isso aí, a doença tem a evolução de acordo com a dinâmica da própria síndrome viral. E Sorocaba, assim como outras cidades do interior, logo chegarão nos patamares de São Paulo e a Baixada Santista. Estamos conversando com a prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, que passa um cenário positivo, um cenário, aquilo que falo muitas vezes de manhã no programa Casa do Caju, quando falamos a respeito da Covid, temos esse bloco todos os dias às 10h30 da manhã. Infelizmente nós falamos de mortes, mas quando falamos de menos mortes já é uma notícia. É triste a morte, é triste essa história perdida, é triste novos casos, mas prefeita, quando observamos esse cenário, tem um caderninho nas mãos aqui que dá para escrever uma história dessa pandemia, com os casos, essas atualizações dia a dia, e quando a senhora vem com esse cenário, trazendo que não existe ninguém aguardando UTI na cidade, já começamos a enxergar essa luz no fim do túnel, e é o que precisamos agora, nos apegar a qualquer boa notícia, a qualquer boa diferença, principalmente quando ela representa menos mortes, menos casos, e tomara que em breve consiga se zerar toda essa situação. Prefeita, 2 questionamentos. Vai ser impossível colocar todos os ouvintes aqui nos questionamentos, mas eu vou colocar um questionamento de ouvinte na sequência e que represente esse questionamento também outras praças e parques da cidade. Mas primeiro eu pergunto à senhora, aconteceu um leilão de veículos, trouxe recursos para os cofres públicos na casa de R$500 mil, é algo já se pensando em que precisa de recurso por conta de toda essa queda de arrecadação, ou é algo que naturalmente esse leilão aconteceria se não estivéssemos num cenário de pandemia? Esse leilão já tinha uma previsão, Lucas, para que fosse feito. Obviamente depende de todo um procedimento, um rito administrativo, e mais do que nunca nós antecipamos, né, esse rito, obviamente dentro do trâmite legal, mas é uma receita muito bem-vinda, né? Assim como muitas, aliás, receitas que estão chegando a partir de recursos federais, como eu digo, recursos federais estão chegando, né? A gente está no aguardo de recursos estaduais, mas recursos federais estão chegando, estão sendo todos direcionados de acordo com a previsão do repasse à saúde, né? E esse valor, esse montante arrecadado com o leilão, obviamente é muito importante, ele vai dar um suporte mínimo, né? Mínimo, evidentemente. Veja que a nossa queda de receita é da ordem de 102 milhões até junho, mas a perspectiva agora é que com o cenário de queda dos casos, com o cenário que a gente tem de retomada das atividades econômicas, passando a fase amarela e depois de 28 dias, segundo o projeto de recalibragem do governo do Estado de São Paulo, 28 dias depois da fase amarela, já se pode automaticamente passar para a fase verde, que é de maior flexibilização. Então, a tendência é agora, passando para a fase amarela, e Deus queira que sexta-feira a gente tenha essa boa
notícia, não só a região, veja que não é Sorocaba, é a BRS, é a região de saúde de Sorocaba, que compõe 47 municípios, né? Então, toda a região evoluiria para a fase amarela. E é isso que a gente está no aguardo, né? Nessa expectativa de que realmente a gente consiga progredir a denominada fase amarela, fase 3, e com isso melhorar a nossa arrecadação, e não só a nossa, né? Dar um respiro mínimo para os empreendedores, os comerciantes, e a população vá retomando gradativamente, obviamente, respeitando as medidas, as cautelas para que a doença não se propague, mas vá retomando a sua vida, porque efetivamente esse é um momento de esperança, é um momento que a gente vê muitos estados já estão retomando as atividades, estão diminuindo as restrições, gradativamente estão retomando as suas atividades habituais, e o mundo precisa disso, Sorocaba precisa disso. As pessoas estão frágeis emocionalmente por conta de todos os transtornos que essa doença causou. 18h43, prefeita, mais um questionamento do ouvinte, 2 questionamentos meus, até para que a senhora também possa se programar. Sei que tem uma agenda a seguir ainda nesta terça-feira. Questionamento do ouvinte, ele é pontual, prefeito, mas peço que a senhora possa abranger também outras praças e parques de Sorocaba. Ele diz o seguinte: prefeita, moro ao lado da prefeitura e aos domingos vejo o passo lotado de pessoas, algumas sem máscaras, crianças usando o parquinho e tudo mais. Na praça ao lado ali da biblioteca, ele também observa muitos motociclistas e pessoas consumindo alimentos, então passando uma tarde consumindo alimentos também ao lado ali da biblioteca. Ele pergunta a respeito de multas em Sorocaba, para quem não usa máscara, e qual é a atenção que é dada a isso, a essas pessoas que, seja por lazer, mas estão utilizando. Ele é pontual sobre o Paço Municipal de Sorocaba, é o Guilherme do Alto da Boa Vista, prefeita. Guilherme, e respondendo ao Guilherme e ao Lucas, veja que existe um decreto que determina obrigatoriamente o uso de máscaras. E também o último decreto que prevê a imposição de multa da ordem de R$ 530 para o munícipe que esteja em espaço público e que não esteja utilizando máscaras. A determinação à GCM, aos próprios fiscais e à vigilância sanitária é que efetue a fiscalização e, se observar, se constatar que um munícipe se encontra sem máscara, deve ser multado nos termos do que prevê a legislação, esse decreto. Eu vou reforçar isso junto ao GCM, a própria Polícia Militar também pode fazer essa fiscalização, relembrando que não é só uma infração administrativa, mas também pode caracterizar uma infração penal. Desobedecer a ordem, né, prevista aí no decreto, uma ordem da autoridade competente que determina o uso de máscara. Agora, respondendo ao Guilherme, mais do que nunca é importante que as pessoas tenham a consciência, né, de evitar a contaminação, evitar que sejam contaminadas, que seus familiares sejam contaminados, que elas preservem a sua saúde. Então, quando elas comparecem a um espaço público ou ainda a um espaço privado, né, que haja aglomeração de pessoas, elas estão de forma irresponsável permitindo que a doença se dissemine. Então, eu sempre falo isso, a responsabilidade cidadã. Nós temos que ter essa responsabilidade. Não basta o Estado determinar. É importante que essa determinação que visa, evidentemente, a determinação do Estado, da prefeita, que visa o bem comum, o bem da coletividade, ela tenha amparo na ação da população, na atitude da população. Você imagine que, se essas pessoas se aglomeram em parques, em praças, infelizmente, elas não estão agindo de forma responsável,
se preocupando com si próprias, com seus idosos, com seus filhos. Então, independentemente da sanção pecuniária, da multa ou até de outro tipo de sanção prevista em lei, a gente tem que enfatizar essa responsabilidade de cada um, a responsabilidade individual de contribuir, de ser parceiro, de pensar na coletividade. É o amor ao próximo que deve imperar aí, né? Lógico, como eu disse, estamos frágeis emocionalmente, psicologicamente abalados, com tudo isso que nunca vivemos antes, né? É a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial. Na área econômica, na área de saúde, na área social, todos nós estamos suportando essa crise. Mas temos que ter a coerência, o discernimento e a responsabilidade de se importar com o próximo. Prefeita, 18h47, até para encerrar para a senhora, ainda temos outros assuntos também importantes para serem tratados hoje. Até pela legislação eleitoral, se aproxima muito do prazo em que as entrevistas não podem acontecer, mesmo a senhora sendo a prefeita em Sorocaba, onde se coloca como uma pré-candidata à reeleição. Uma pergunta para a senhora, acho que não é tão breve, mas vou tentar resumir esse questionamento à senhora. A senhora foi eleita como vice-prefeita, desde o início uma situação conturbada com o então prefeito, que foi cassado. A senhora também passou por esse processo, não foi cassada, passou por esse processo. Assume a cidade, uma cidade como Sorocaba, aí vem uma pandemia. Nesse ano em que a senhora poderia ser essa prefeita e colocar o modo de trabalho da senhora, vem uma pandemia. Meu questionamento para a senhora é o seguinte: em algum momento pensou em desistir, já que a senhora entra na política e vive em ambientes tão conturbados, políticos, econômicos e de pandemia? Chegou a pensar em desistir? Deixa eu voltar para a minha situação de delegado ou de aposentada como a delegada? Olha, Lucas, eu sou uma pessoa muito resiliente, persistente e combativa. Quem me conhece sabe da forma que, como eu sempre fui, seja como delegada, seja na minha vida pessoal, com os meus pais, com os meus filhos, com os meus amigos. É uma situação muito difícil, isso é indubitável, é inquestionável. É uma situação que eu acredito que quem está passando por ela, eu e minha equipe, nunca ninguém vivenciou isso. Então, poucos, eu posso te garantir, poucos teriam a coragem de fazer o que estamos fazendo, medidas às vezes impopulares, muito impopulares, mas que são necessárias, afetam a gente no dia a dia, toda essa pressão, eu sofro pressão de todos os lados, mas eu não cedo. Por que eu não cedo? Porque eu só posso agir dentro daquilo que eu me propus. Não fui eleita para ser prefeita, circunstancialmente, em razão da cassação do ex-prefeito, tive de assumir. Eu acho que tudo tem uma explicação espiritual, sabe? Uma explicação divina. Assumir, estamos fazendo o nosso melhor, sem politicagens. Não é o meu perfil fazer politicagens, ficar fazendo ações apenas para agradar a plateia. Não, eu tenho que adotar posturas, tomar medidas que são necessárias, e nesse momento foram todas as medidas, isso eu posso garantir, adotadas com muita responsabilidade, muito critério. Eis porque Sorocaba, dentre as cidades do mesmo porte, ela está navegando, vamos dizer assim, está controlando a situação da pandemia, né? Um deputado aqui de Sorocaba, esses dias me falou: Jaqueline, a coragem que você tem, a persistência, a firmeza, a galhardia, poucos teriam. E tudo isso vem, em primeiro lugar, da criação que eu tive, vem dos meus pais. E, paralelamente a isso, do amor que eu tenho pelo sorocabano. Hoje eu não como, hoje eu não durmo, eu emagreci mais de 5 quilos, tem dia que eu passo a noite em claro estudando, pensando no que a gente vai fazer para melhorar a condição do sorocabano. Mas eu não me arrependo em nenhum momento. Eu entendo isso como uma missão e levaremos até o final da melhor forma possível.
18 horas e 51 minutos. Quero agradecer à prefeita Jaqueline Coutinho esse contato ao vivo por telefone com o Jornal da Band e que seja uma semana, prefeita, de boas notícias, claro que é na medida do possível, mas de boas notícias em termos de leitos, em termos de menos casos, em termos de menos mortes, ou que não tivéssemos mortes, e também de avanço econômico e de abertura de comércio aqui na cidade. Obrigado mais uma vez. Deus te ouça, Lucas, que Deus abençoe a todos nós.